Você pode até não gostar, mas... Isso mesmo, aqui na Cláudio Silva TV o papo é reto, você sabe muito bem disso. Hoje nós vamos trazer um papo reto aqui, nós vamos trocar uma ideia aqui um tanto diferente, né? Diferente do âmbito normal, que ultimamente temos tratado apenas aqui no Papo Reto de assuntos relacionados ao Cruzeiro. E hoje nós vamos mudar um pouquinho a rota, nós vamos baixar ali, ainda sem sair do Sudeste, vamos dar uma ida ali em São Paulo, porque nós queremos, eu, Cláudio Silva, quero falar sobre o Corinthians. E aliás, eu quero te pedir para você se inscrever aí, caso não seja inscrito aqui na Cláudio Silva TV. E não esquece de deixar o seu like, pega esse link aqui e mandar para os seus... Olha para você ver, caiu no chão a caneta. Mandar para as pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho aqui. Este é um quadro especial. É um quadro especial em que nós falamos aquilo que pensamos mesmo, relacionado aos assuntos que movimentam os bastidores da vida, não apenas do futebol. Por enquanto a gente está falando só do jogo, mas daqui a pouco nós entraremos aqui com alguns outros assuntos que você pode até não concordar, mas de qualquer forma o papo é reto e é dentro daquilo que a gente cria uma linha de raciocínio. Temos falado aqui há muito tempo sobre o Cruzeiro, sobre as coisas que movimentam os bastidores do clube e que talvez não deveria ser do jeito que pelo menos eu acho que deveria. E é somente o posicionamento absolutamente normal. Hoje eu quero falar sobre o possível fim do Corinthians. E você pode falar assim, não, o Corinthians não acaba porque o Cruzeiro não acabou. É verdade, só que o Cruzeiro não acabou. Não é segredo pra ninguém que eu sou cruzeirense, tá? Eu torço pelo Cruzeiro. E porque, óbvio, esse vídeo vai chegar em outras pessoas que não torcem pelos clubes mineiros, que não torcem pelo Cruzeiro e talvez não saiba qual que é o time do coração da gente. O Cruzeiro não acabou porque o Ronaldo apareceu e salvou o Cruzeiro. O Corinthians já vem passando por uma temporada, e quando eu digo uma temporada, eu não estou falando do ano de 2024, onde já conquistou 5 derrotas. Conquistou 5 derrotas. Cara, é um negócio simplesmente absurdo. O Corinthians no Campeonato Paulista ser o lanterna do seu grupo sem vencer absolutamente ninguém até o presente momento. Até o Santos, que já está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, montou um elenco assim, de forma rápida e assustadora, e o elenco vem dando super certo. O time do Santos está jogando muito bem, com o Casares e o Otero reeditando a dupla de meias que jogou no Atlético Mineiro aqui em Minas Gerais e fazendo muito bem as suas vezes. Fazendo muito bem. Destacando, inclusive, né? O Otero vestindo a camisa 7 com seus chutes fantásticos, sempre teve. E, aliás, os chutes do Otero me remete a uma final que o Cruzeiro perdeu para o Atlético. Um chutaço que ele deu, o Fábio bateu roupa e eles acabaram marcando o gol. Outra que ele bateu e a bola subiu e desceu. Chuta muito bem, chuta muito bem. E o outro é o camisa 10 da equipe santista, o Casares, que quando quer jogar futebol, meu compadre, esquece. Veio aqui no América Mineiro, não jogou absolutamente nada, lá no Santos tá jogando bem. E o Santos tá melhor do que o time do Corinthians, que começou a temporada com a troca do seu comando, né? Agora é o empresário Augusto Melo, que é o novo presidente, o 38º presidente, 32º presidente do Corinthians. Eu vou pegar meu óculos ali, porque não estou enxergando muito bem, não. Pronto, é que eu fui olhar nas minhas anotações aqui e não consegui ler. 32º presidente da história do Corinthians. O Corinthians, que é um clube que todo mundo sabe, né? Campeão mundial, ao contrário do que eles pregam, bicampeão mundial, aquele negócio que disputaram aqui no Brasil, eles têm como título mundial. Mas quando você pega a história dos clubes mundiais, ou eles ganharam a Champions League ou Libertadores, né? O Corinthians foi campeão sem ganhar nem Champions League nem Libertadores e considera bicampeão mundial. Ok, problema não é meu, problema deles. Mas todo mundo sabe que isso aí não tem procedência alguma. O Corinthians é um campeão mundial, é campeão de Libertadores, é campeão de Copa do Brasil, é campeão brasileiro, um dos maiores campeões nacionais, diga-se de passagem, um clube gigantesco e que atravessa por um momento que eu vejo nas redes sociais, e a gente tem observado muito isso, alguns torcedores corintianos com o mesmo sentimento
que o torcedor do Cruzeiro tinha aqui. Quando acordarem, aliás, tem torcedor do Cruzeiro que ainda não acordou para a realidade, não é? Os torcedores do Corinthians, para que eles acordem, haverá a necessidade de que passe pelo mesmo processo que o Cruzeiro passou. Se o Corinthians não tiver a humildade de reconhecer que precisa virar SAF, o Corinthians acaba com menos de 3 anos. Eu acho que 3 eu estou jogando para cima. E tudo começou com o maior presidente, para alguns, da história do Corinthians, o André Sanches, que aliás é um grande amigo do Ronaldo. O André Sanches, ele passa por uma temporada, por um tempo à frente do Corinthians, sendo campeão de absolutamente tudo. E isso fez com que ele se tornasse uma entidade lá no Corinthians. E fazendo uso desse crédito, dessa liderança que exerceu durante muito tempo, ele aproveitou, tirou proveito da situação e fez com que o Corinthians chegasse à situação que está. Compra jogador e não paga, o Corinthians aposta em algumas situações que é absolutamente esdrúxulas aos olhos daqueles que veem o futebol com um pouco de racionalidade. O novo presidente do Corinthians, o Augusto Melo, ele chegou fazendo muito barulho com o apoio de toda a torcida, inclusive derrotando a chapa do André Sanches, que não era o presidente, mas que fazia toda aquela engenharia ali para que o Duílio fosse reeleito e permanecesse no cargo por mais um triênio, mas o torcedor do Corinthians, que estava muito dividido, aliás, o André Sanches foi questionado, sabatinado por um youtuber corintiano e quase que saiu na porrada com o cara, porque não aceita ser questionado. Todo mundo que faz merda, né, não aceita ser questionado por ninguém, porque quando isso é jogado na cara das pessoas, as pessoas não conseguem lidar com isso, né? Todo mundo já passou por isso. Quando a verdade vem e você é confrontado pela verdade, isso causa traumas, né? E o André Sanches ficava muito nervoso e não respondia e tal, enfim. Foi derrotado para o Augusto Melo. Augusto Melo é um empresário de 58 anos de idade que tem um bom trânsito no meio dos corintianos, que tem um bom trânsito no meio dos conselheiros corintianos e que acabou vencendo e chegou com um discurso que animou todo mundo, inclusive o craque Neto, né? O Neto, lendário Neto, o polêmico Neto, que gostou muito da aprovação desse novo presidente do Corinthians para uma mudança de mentalidade dentro do clube. Só que o que a gente vê nesse primeiro momento é uma repetição daquilo que as associações oferecem hoje para as instituições. Porque as associações, ela nada mais faz que enganar o torcedor e fazer com que ele se torne cada vez mais apaixonado dentro da superficialidade da gestão. Como assim a superficialidade da gestão? O camarada vai lá, na frente de todo mundo, contrata todo mundo que ele quer contratar, para o torcedor ficar satisfeito, o clube vencer as competições e automaticamente ele ficar bem visto e bem quisto aos olhos de todos. Só que quando entra de forma aprofundada na administração da instituição, você vai ver que o que ele fez simplesmente foi destruir com a instituição. Foi destruir com o clube. Foi manchar a história do clube. E é exatamente isso que aconteceu no Corinthians nos anos derradeiros e que iria já começar acontecendo neste ano. O Corinthians agora vai contratar um jogador, as instituições não querem negociar com o Corinthians. Porque o Corinthians compra jogador e não tem dinheiro para pagar. Poxa, Cláudio, mas o Corinthians tem um patrocinador de 127 milhões, algo em torno disso, anuais. Sim, gente, só que as dívidas, elas não param. Os boletos não param de chegar. Então, os valores que entram mensal referente ao patrocínio gigantesco que o Corinthians conquistou para essa temporada, quer dizer, para esse triênio, não é? Eles... É como se fosse uma panela. Sabe quando você coloca uma panela no fogão e deixa ela esquentar e pinga uma gota d'água? O que cai no Corinthians evapora. É simples. Porque o Corinthians deve mais de 2 bilhões de reais no mercado. Isso envolvendo todos os tipos de ações, são credores de patrocínio, de adiantamento de cota, de valores, ex-jogadores, funcionários,
dirigentes, o Corinthians deve para todo mundo. E o Augusto Melo, ele chegou com um discurso extremamente populista. O erro está exatamente aí. Quando o presidente assume e vem com um discurso populista, o torcedor, ele abraça aquela ideia. A mídia, que a gente já sabe, né? A mídia centralizada do Brasil, no que diz respeito ao esporte, ela pega aquilo e joga no ar, ventila aquilo para todos os torcedores. Os que são de fato conscientes, eles têm menos ouvidos do que aqueles que fazem o sensacionalismo, que faz tramitar o populismo que o presidente tentou ou está tentando vender para a torcida do Corinthians. Jogador no Corinthians já veio, treinou e teve que ir embora. Jogador no Corinthians que estava palavrado, teve que ir embora. O Corinthians anunciou jogador no começo da temporada, o jogador foi embora. Então, assim, tá uma bagunça extremamente assustadora no Corinthians. É um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Tem que se permanecer na primeira divisão para poder fazer com que o futebol brasileiro fique mais atrativo. Isso é um fato. Mas do jeito que tá, o Corinthians não apenas corre risco de ser rebaixado, e não apenas no Campeonato Paulista. Em todas as competições que houver rebaixamento, o Corinthians corre o risco de ser rebaixado. E mais, o Corinthians corre o risco de fechar as portas. Cláudio, clube e associação não fecha as portas, não. Você se lembra do União São João de Arara? Eu lembro do União São João de Araras, em um jogo que eles fizeram contra o Cruzeiro, não sei se 93, 94, eu era ainda um adolescente. União São João de Araras dava trabalho. Acabou. Você lembra do São Caetano, vice-campeão brasileiro em 2000? Acabou. Você lembra da Portuguesa? Cara, são clubes... Ah, mas são menores. Lembra do Ipatinga aqui em Minas Gerais? São menores, mas são exemplo. São um exemplo para os clubes maiores. Esses clubes menores, eles não têm tanta sustentação ao longo do tempo. O contrário dos clubes de maior expressão, que ao longo do tempo ele vai acumulando essas dívidas, e vai acumulando esse tipo de gestor mau caráter que simplesmente destrói sem nenhum pingo de responsabilidade, contrata jogador no seu triênio para ser pago no triênio posterior que não pertencerá a ele. Isso aí vai acumulando dívidas porque atrapalha o do próximo triênio de trabalhar. Porque o do próximo triênio, se ele for responsável, ele vai ter que pagar essas dívidas. Mas se ele não for responsável, ele só vai acumular mais dívidas, porque as dívidas passadas ficam, ele tem que fazer as contratações, porque é a chamada administração populista, ele tem que fazer contratações para agradar o torcedor, para o time brigar nas cabeças, para poder ganhar, esquece das dívidas do triênio passado, e as dívidas do triênio dele são acumuladas para as dívidas do próximo triênio, para a administração do próximo triênio. Chega no próximo triênio, é a mesma coisa, e vai se tornando uma bola de neve. Aí quando você assustar, torcedor, você não tem clube para você torcer. Isso eu falo com propriedade, porque aqui em Minas Gerais, o clube que eu torço por ele, que é o Cruzeiro, só não acabou porque houve uma intervenção extremamente radical, com a demissão, isso culminando com a demissão de mais de 40 funcionários, que era cabide de emprego dentro do clube, que é uma limpa no departamento de futebol das categorias de base, dispensando cerca de 113 garotos. Teve uma limpa no departamento de futebol profissional, limpa literalmente, dispensando um jogador atrás do outro por causa dos contratos absurdos que tinham sido amarrados para que pudesse sobreviver. E hoje o Cruzeiro começa a colher os frutos. O torcedor corintiano, ele tem a necessidade, se ele quiser salvar o clube dele, de obrigar essa gestão, tá? Do Augusto de Melo, a transformar o Corinthians numa SAF. Porque senão o Corinthians não chega em 2028 no modelo associação de maneira nenhuma. Torcedor do Corinthians que vai acompanhar esse vídeo, você pode não concordar e pode não gostar. Mas aqui na Cláudio Silva TV, o papo é reto.